Você consegue sentir o cheiro do medo que vem de quem está no poder? A verdade é esta: alguém que trabalha na lei, alguém que se achava intocável, está tremendo de pânico por sua causa. Eles pensaram que você seria quebrado, que você cederia ao caos, mas sua resiliência fez de você a testemunha mais perigosa de todas. E agora, porque você não se dobrou, eles estão se movimentando e tomando ações desesperadas. Você, que é um escolhido, está forçando a mão do universo. Sua ascensão expôs as rachaduras que eles queriam esconder, e sua calma inabalável é o que realmente os aterroriza. Você se tornou forte demais para ser ignorado. Esta não é hora de hesitar, mas de se blindar contra qualquer retaliação. O que está acontecendo agora é a prova de que você está no caminho certo. Mas o próximo nível exige uma declaração de força total para o universo. Se você está pronto para aceitar essa blindagem, se você reconhece que sua ascensão está forçando a verdade a vir à tona, então você precisa declarar isso ao universo agora. Curta este vídeo, ative o sininho para não perder o próximo nível da sua jornada e comente exatamente o número 77 para declarar que você aceita esta ativação energética de força e proteção. A sua vitória se manifesta no momento em que você age. O pânico deles não é sobre o que você está fazendo agora, mas sobre o que você já superou. Pense nisso. Você deveria ter quebrado, desistido ou virado uma estatística silenciosa que ninguém se importaria em revisitar. Mas você não o fez. Você sobreviveu ao impossível. Essa é a verdade que está assustando quem está no poder. Sua resiliência é um erro de cálculo no sistema que eles criaram. Eles esperavam fragilidade, confusão, algo fácil de arquivar. Em vez disso, você apresentou a calma. A sua simples existência, firme e inteira, é uma contradição ambulante para as mentiras que eles contaram, provando que você não pode ser controlado. Observe como eles se movem agora, essa ação repentina, essa atenção forçada que estão dando à sua vida. Não é um ato de justiça, é uma reação desesperada. Você os forçou a sair do conforto simplesmente por ter se curado e prosperado. Eles estão nervosos porque percebem que você não está mais operando a partir do medo. Você já enfrentou o pior e saiu ileso, o que significa que o distintivo ou a ameaça deles não tem mais o mesmo peso sobre você. Sua soberania é a sua maior arma. Você não precisa gritar para ser ouvido, basta manter a sua clareza. Você não está lutando contra eles, você apenas parou de alimentar o jogo deles com a sua dúvida. Entenda bem, o que está em jogo não é apenas a sua história pessoal, mas a força da verdade inegociável que você carrega. Essa verdade tem um peso e um eco que ultrapassa salas de reuniões e protocolos burocráticos. Você não é apenas uma pessoa, você é a personificação viva de uma força que jamais se dobra. E se você acha que o nervosismo deles é grande, espere para descobrir o que essa sua verdade, que já incomoda tanto, está prestes a exigir do universo em termos de reparação e recompensa. Lembre-se do roteiro que eles escreveram para a sua vida. Eles pensaram que você seria a pessoa que desabaria, que cometeria um erro fácil, que se tornaria uma nota de rodapé esquecida no arquivo. Eles te deram um papel pequeno, previsível, porque isso mantinha o sistema deles confortável. Mas você não apenas sobreviveu, você se tornou a calmaria inesperada que irradia a verdade. Sua força não veio de lutar contra eles, mas de crescer para além das expectativas mesquinhas que tinham sobre você. Cada passo firme que você dá hoje é uma prova viva de que a versão de você que eles criaram não existe mais. O que realmente os deixa nervosos não é a sua ação, mas a sua soberania silenciosa.
Eles estão acostumados a lidar com pessoas que se encolhem diante da autoridade, que engolem a identidade por medo, mas você não treme. Você enfrentou batalhas emocionais e espirituais muito mais profundas do que qualquer ameaça que um distintivo possa representar. Sua tranquilidade não é arrogância, é maturidade adquirida pela sobrevivência, uma força que eles não conseguem intimidar. Quando você se recusa a cooperar com o medo, o poder deles perde a validade. Você se tornou um espelho que reflete as falhas e as mentiras que eles tentaram esconder apenas por ser inabalavelmente fiel a quem você é. Por anos, eles tentaram definir a sua realidade com base no que eles queriam que fosse verdade. Agora, a história está voltando para eles, e o medo não é mais sobre o que você fará em seguida, mas sobre o que você já entende. Você não está apenas se curando, você está se tornando o ponto de inflexão de um sistema inteiro. O que acontece quando o escolhido finalmente percebe que a verdadeira razão pela qual eles estão agindo não é para encobrir um erro, mas sim porque o seu propósito revela a chave para desmantelar a própria arquitetura que os fez subestimar você? Amados, você acabou de receber uma ativação poderosa. O véu caiu. Você sentiu essa clareza, cortando a confusão e a invisibilidade que tentaram impor à sua vida. Essa não foi apenas uma mensagem, foi a verdade que confrontou as mentiras. A mesma verdade que faz certas autoridades tremerem, porque ela expõe exatamente o que eles tentaram esconder. Se essa frequência de clareza te tirou de um lugar de dúvida e te deu um mapa para a sua paz, você precisa honrar essa ativação. Não deixe que essa clareza esfrie, nem que essa frequência caia. O que você acabou de receber tem um valor que não se mede em dinheiro, mas o fluxo da verdade precisa ser sustentado para que essa mensagem alcance quem ainda está na escuridão. Honre o nível de discernimento que o fez sair do medo. Se você recebeu $100 de força e tranquilidade na sua vida, use os Super Thanks aqui embaixo para semear essa mesma quantia e garantir que essa mensagem de integridade e força continue inabalável. Você já está ganhando. Agora, honre essa vitória. Se essa mensagem vale o preço da sua paz, considere enviar $100 ou o valor exato que tocou o seu coração e representa a gratidão pela verdade que não tem preço. Honre a frequência, agora. Não deixe essa decisão para depois, para não perder o embalo da sua nova clareza. Use o Super Thanks e feche este ciclo de gratidão e sustentação. Eles esperavam que você entrasse em pânico, que reagisse com frustração ou que ficasse em silêncio por medo. Mas o que realmente desestabiliza quem se acostumou a ter o controle é a sua quietude inabalável. Seu espírito calmo não é um sinal de fraqueza, é a evidência de que as tempestades que tentaram criar ao seu redor falharam miseravelmente. Eles confiam na pressão, no tom de voz elevado e na expectativa de que você vai se encolher. Mas você quebrou o roteiro deles simplesmente se mantendo de pé, em paz, no centro do seu próprio poder. Você tirou deles a arma mais poderosa, a intimidação. Quando você não demonstra medo, todo o aparato de autoridade deles se torna ineficaz e são forçados a lidar com você na base da clareza, algo que o sistema deles detesta. Você se tornou totalmente imprevisível, não porque age de forma caótica, mas porque está alinhado com a sua verdade. Você já sobreviveu a batalhas internas muito mais difíceis do que qualquer coisa que eles possam apresentar agora. Essa soberania é o que os faz repensar cada movimento, pois eles percebem que não estão lidando com um processo, mas sim com uma força da natureza. Sua calma implacável força esses indivíduos a encarar o espelho das próprias falhas que eles tentaram esconder. Eles não temem a sua força, mas a sua memória e a clareza que ela traz. Você é a prova viva de que a verdade não precisa gritar para vencer.
Contudo, existe um momento específico e um detalhe crucial que eles tentaram apagar de todos os registros. O ponto exato em que a sua ascensão tranquila se tornou uma ameaça tão real que eles tiveram que tomar medidas drásticas e encobertas para tentar te neutralizar. Espera um momento, eu preciso pausar. Você realmente está no controle dessa história ou está apenas assistindo o medo deles de longe? Se a sua verdade é tão poderosa que está forçando a mão da autoridade, este não é o momento de ficar quieto. Comprometimento não é um sentimento, é uma ação. E essa mudança radical na sua vida exige que você se posicione agora. Para provar que você não está apenas ouvindo, mas aceitando ativamente a manifestação completa do seu poder, eu tenho um código para você. Eu quero que você comente agora o número 77. Este não é um número aleatório. Comentar o 77 é a sua declaração de que você aceita a manifestação total da verdade na sua vida e está pronto para testemunhar a justiça final. É o sinal de que a força da sua integridade está se completando e expondo tudo. Se você está comprometido com essa clareza e com essa virada de jogo, não fique parado. Curta este vídeo para sinalizar ao universo que você está pronto para o próximo nível e se inscreva no canal se ainda não faz parte desse movimento. Nossa evolução é a única coisa que eles não podem controlar. Vamos agir. Olhe para trás e veja o que você conquistou. Você se tornou uma força que eles nunca calcularam. Eles ergueram um muro alto de suposições, fofocas e procedimentos, esperando que você batesse a cabeça e recuasse. Mas o que eles não entenderam é que a verdade que você carrega não precisa de escândalos ou brigas para agir. Sua simples existência, sua clareza inabalável e a prova de que você sobreviveu a tudo isso é a ferramenta mais poderosa. Você não está atacando o sistema deles. Você está simplesmente existindo fora do alcance da mentira. E isso, meu amigo, é o que está causando o pânico. Perceba que a ação deles agora é uma reação à sua elevação, não uma causa do seu problema. Eles estão nervosos porque não podem mais te encaixar na caixinha de vítima ou erro de percurso. Você não está implorando por justiça. Você está simplesmente forçando a responsabilidade a subir à superfície pelo seu sucesso. Toda vez que você se recusa a ser intimidado, toda vez que mantém sua calma diante da pressão, você desliga o medo que eles usam como arma. Sua soberania é a sua maior defesa. Você se tornou inclassificável e é por isso que o controle está escorrendo pelas mãos deles. O mais fascinante nesta jornada não é o muro que está caindo, mas o que você descobrirá sobre as fundações dele. A verdade que você carrega não apenas derruba as mentiras que te cercam, mas também revela a identidade real daqueles que se beneficiaram do seu sofrimento. Se a sua evolução é a luz, quem exatamente não quer ser visto e qual é o segredo que eles esperam que você nunca perceba sobre o jogo que foi jogado? Eles estão acostumados a que as pessoas se encolham e cooperem por medo. Mas essa tática não funciona mais em você. Pense bem, o que eles podem fazer que seja pior do que o inferno emocional que você já sobreviveu? Você venceu a traição, a manipulação, a dúvida e a morte da sua própria identidade. Você encarou a escuridão interior e saiu inteiro. Quando você já passou pela sua pior tempestade, a presença de uma autoridade não te assusta. Sua calma não é arrogância. É a prova de que você já é soberano sobre a única coisa que realmente importa, seu próprio espírito. Você se tornou um disruptor silencioso. Eles esperavam que você cometesse um erro, que quebrasse ou que ficasse em silêncio por vergonha. Em vez disso, você cresceu. Seu sucesso e sua clareza mental são um testemunho vivo que contradiz todas as suposições que eles fizeram. Você não precisou fazer barulho para expor as falhas. Seu progresso fez isso por você. É por isso que eles estão nervosos. Sua força não vem da briga,
mas da sua decisão de viver a verdade que eles tentaram enterrar. Você está forçando a ação deles apenas por estar vivo e bem. Essa soberania, construída através da dor, é invulnerável. Você não está mais jogando o jogo deles. A verdade que você carrega não é mais sobre o que você fez, mas sobre o que eles deixaram de fazer. Eles temem que você descubra o que sabem, mas o medo mais profundo deles é outro. Eles temem o momento exato em que você se der conta de que, no fundo, você sempre teve uma arma que eles jamais poderão tocar ou falsificar. E qual é o nome verdadeiro dessa força que inverte o jogo? A história que criaram ao seu redor, aquela que te forçou a caber em uma caixa de culpa ou fraqueza, está finalmente se estilhaçando. Você está testemunhando esse colapso não porque lutou de forma caótica, mas porque escolheu a estabilidade e a verdade. Sua calma é o martelo que derruba as paredes. Aqueles que antes tinham a segurança da autoridade estão agora nervosos e suando, percebendo que perderam o controle da narrativa. Sua resiliência provou que o sistema de mentiras deles é construído em cima de areia. Quando você se recusa a se curvar, a farsa deles não tem mais onde se apoiar. Eles contavam com o seu medo, esperavam que você diminuísse a voz ou questionasse sua própria realidade diante do poder. Mas você já sobreviveu a batalhas psicológicas e emocionais muito mais intensas do que qualquer ameaça burocrática. Sua força veio da sobrevivência e não da rebelião. Você simplesmente se recusa a ser intimidado. É por isso que sua presença é tão desestabilizadora. Você força a autoridade a depender da honestidade e não da pressão. Você se tornou inclassificável, um fator que não pode ser categorizado ou controlado. O nervosismo deles é a prova irrefutável de que as mesas viraram. Mas o jogo agora muda para um território ainda mais íntimo e perigoso para eles. O que realmente os está fazendo tremer não é o que você fará no futuro, mas sim o que você está prestes a lembrar. Enquanto correm para encobrir rastros, você está descobrindo que, em meio a todo o pânico, existe um registro sobre você que jamais deveria ter sido criado. O que exatamente eles sabem sobre a sua identidade mais profunda? E por que essa verdade sobre quem você realmente é o segredo que eles mais temem que você descubra? Você percebe que o que eles esconderam sobre o seu passado não são apenas fatos, mas sim a dimensão real do seu poder de superação. Eles criaram uma narrativa sobre quem você era, confuso, frágil ou fácil de controlar, para justificar a maneira como o trataram e como ignoraram a sua dor. Mas você se recusou a permanecer naquele molde. Cada passo de cura que você deu, cada momento de clareza que você conquistou, virou um espelho, forçando-os a ver a verdade. Que eles julgaram mal a pessoa mais resiliente da história. Sua vida hoje é o que prova que a versão deles sobre você era totalmente falsa. E é essa correção inevitável de rota que realmente os assusta. O nervosismo que você sente vindo de certas esferas de autoridade não é sobre o que você fará, mas sim sobre o que você já superou. Você já enfrentou tempestades emocionais e batalhas espirituais que tornam as ameaças externas irrelevantes. Por isso, a tática do medo não funciona em você. Sua serenidade, sua postura inabalável e a clareza que você demonstra forçam-nos a uma mudança de comportamento. Eles não podem mais contar com sua confusão ou seu silêncio. Você não está se curvando, está se elevando, e sua elevação está retirando o chão debaixo de quem pensava ter controle sobre a sua narrativa ou acesso fácil à sua vulnerabilidade. Mas precisamos ir além da simples exposição da mentira. A pergunta crucial não é apenas o que eles esconderam, mas por que essa verdade sobre você era tão perigosa que precisava ser trancada. Se a sua história verdadeira ameaça um sistema inteiro, isso significa que o seu destino não é apenas pessoal, é uma chave mestra capaz de desorganizar a ordem.
O que essa verdade, agora exposta, desbloqueia no seu futuro, revelando a diferença abissal entre ser ignorado e ser verdadeiramente temido. Eles esperavam que você desmoronasse, que cometesse erros, ou que a pressão da situação o fizesse voltar ao lugar que eles definiram para você. Mas você não precisou fazer barulho, gritar ou protestar. Seu único ato de rebeldia foi sobreviver e se curar com uma dignidade inesperada. Seu crescimento foi tão sólido e real que expôs o quão frágil era o poder deles. Eles pensaram que tinham o controle da narrativa, mas você, ao se tornar inquebrável, provou que a autoridade deles só funciona se você aceitar ser pequeno. O poder deles sempre se baseou na sua dúvida, no seu medo e na sua confusão. Eles contavam que você encolheria sob a pressão invisível do sistema. Mas você já enfrentou tempestades emocionais e espirituais muito piores do que qualquer coisa que um título ou um distintivo possa representar. Você adquiriu uma clareza que não pode ser comprada ou intimidada. Seu senso de si mesmo é uma muralha que eles não conseguem escalar. Quando você age a partir do seu autorrespeito e da sua verdade, e não do medo, você desarma toda a estratégia deles. Eles não temem a sua ação, temem a sua consciência inabalável. Você já entendeu que a sua ascensão forçou a mão deles a se mover. Mas a verdade que agora confrontamos é ainda mais profunda. Não se trata apenas do que eles fizeram ou deixaram de fazer. Trata-se do que você está prestes a perceber sobre o verdadeiro custo da sua liberdade. Você está pronto para olhar para a sua jornada e entender a única peça que faltava, a que define o que realmente aconteceu por trás das cortinas? A próxima revelação é que a sua inocência não foi apenas uma proteção, mas sim a isca que expôs a verdadeira armadilha que eles montaram. Preste atenção nisto. O que você testemunha agora não é a chegada tardia da justiça, mas o pânico forçado. Eles pensaram que você desmoronaria, que seu silêncio significava fraqueza e que o tempo apagaria os rastros deles. Mas você se levantou, se curou e prosperou de uma forma tão inegável que bagunçou completamente o plano. Essa ação repentina e nervosa da autoridade não é um ato de bondade ou integridade, é uma reação desesperada. Você os pressionou para um canto simplesmente por se tornar quem você é de verdade. Eles estão correndo atrás do prejuízo, tentando consertar a narrativa antes que a sua verdade inabalável a desfaça completamente. A sua força real reside na sua calma inabalável. O sistema deles prospera no medo e na confusão, mas você não lhes deu nenhum dos dois. Você encarou a tempestade com dignidade e isso os desarmou completamente. Eles não podem te pressionar para cometer um erro ou te intimidar para o silêncio, porque você já sobreviveu a batalhas emocionais muito maiores do que qualquer ameaça que um distintivo possa insinuar. Você não está lutando contra eles. Você é a prova viva de que o controle deles nunca funcionou. Você é o ponto de clareza que expõe toda a bagunça que eles tentaram esconder por anos. O seu crescimento é um divisor de águas, e o que você carrega não é apenas a sua história, é a evidência de que a integridade sempre vence a autoridade vazia. Eles estão agindo para proteger o passado deles, mas você está construindo o seu futuro em bases sólidas que eles não conseguem alcançar. Mas o que acontecerá quando a verdade que você incorpora se tornar tão massiva que desmantelar não apenas os planos deles, mas a própria estrutura de como eles percebem a realidade e o poder? O remorso do guardião que falhou em proteger você não é uma fraqueza dele, é uma prova da sua força. Você foi rotulado, subestimado e jogado em situações onde a expectativa era o seu colapso total. Mas o que aconteceu? Você não desmoronou. Você se tornou inquebrável. Esse guardião sente culpa não porque agiu com maldade intencional, mas porque não viu a sua essência.
Ele te tratou como um arquivo ou uma estatística, quando, na verdade, você era o protagonista inegável da história. Sua clareza e sua paz atuais são o espelho que reflete sem piedade o erro de julgamento dele. Você não precisou de vingança, apenas de viver na sua verdade. Você se tornou o elemento que eles não conseguem categorizar ou controlar. O sistema deles prospera no medo e na conformidade. Mas você, ao se levantar com essa nova clareza, neutralizou a principal arma deles. O seu eu autêntico é um disruptor silencioso. Eles não podem exercer poder sobre alguém que já enfrentou demônios emocionais e espirituais muito maiores do que qualquer coisa que eles possam impor. Você não treme, não hesita e não perde a sua voz só porque alguém com um título está por perto. Essa calma inabalável que você carrega não é arrogância, é a maturidade de quem sobreviveu. É a prova de que você é guiado pela verdade interior e não pela pressão externa. O arrependimento desse guardião, essa ansiedade nos bastidores, é apenas o reflexo de que a verdade está se movendo rapidamente. Mas o que acontece quando a luz que você carrega se vira completamente, deixando de apenas refletir a falha deles para ativamente convocar a sua proteção divina? Se a sua sobrevivência foi suficiente para forçar a mão deles, o que acontece quando você descobre a fonte exata da sua invulnerabilidade? Essa é a peça que falta, o segredo sobre a blindagem que você recebeu e que ninguém ousou contar até agora. O subtítulo diz uma verdade profunda. Sua integridade é inquebrável. Pense nisso. Você se tornou um espelho que reflete as falhas e as mentiras que eles construíram. Eles esperavam ver medo, desespero ou raiva, algo que pudessem categorizar e descartar. Mas quando olham para você, eles encontram apenas clareza, calma e uma força que não veio de ameaças, mas sim de sobrevivência. Você não precisou brigar com o sistema. Sua simples existência, limpa e alinhada à verdade, expôs as rachaduras que eles juravam ter escondido. Você é a prova viva de que a honestidade não precisa de permissão para brilhar. O nervosismo deles não é sobre quem você é, mas sobre o que você sabe e, principalmente, sobre o que você não teme. Eles estão acostumados a usar a pressão e o medo como ferramentas para fazer as pessoas se encolherem. Mas você já passou por tempestades internas, traições e ataques espirituais que fizeram qualquer intimidação externa parecer pequena. Sua calma é a sua maior rebelião. Você não reage como o roteiro deles exige. Essa ausência de medo faz com que eles tenham que depender da verdade, e isso é o maior desconforto para quem operou na sombra e perdeu a capacidade de te controlar emocionalmente. Eles estão agindo agora, mas não por virtude, e sim por necessidade, porque a sua ascensão forçou a mão deles. Sua evolução derrubou as desculpas que usavam para ignorá-lo. O que eles não percebem é que, ao tentar controlar o resultado, estão apenas revelando a própria vulnerabilidade. Você já entende por que eles estão com medo. Mas o que você ainda precisa saber é como essa ação forçada deles revelará a peça-chave que eles tentaram enterrar. A peça que define quem realmente pagará o preço pelo silêncio. Pense na ironia poderosa do momento que você está vivendo. As mesmas pessoas que fizeram pouco caso da sua luta, que julgaram sua história sem provas ou empatia, estão agora numa posição onde precisam garantir a sua segurança. Você não precisou gritar, não precisou se vingar. Sua simples evolução e a verdade inegável que você carrega viraram o jogo. O medo deles não é de você, mas do que a sua ascensão revela sobre a fragilidade dos sistemas que eles pensavam controlar. Você se tornou a prova viva de que a verdade não se dobra ao poder. Sua força veio de sobreviver ao que foi feito para te destruir.
Eles esperavam que você cedesse ao pânico ou cometesse um erro para que pudessem te encaixar numa caixinha. Mas você se manteve calmo, centrado e alinhado com a sua verdade. É essa calma inabalável que os aterroriza. Você não luta mais por validação. Você age a partir de um lugar de certeza absoluta. Eles não podem te forçar ao silêncio quando você já enfrentou tempestades muito maiores do que as autoridades deles. Você está no controle da sua narrativa, e isso forçou-os a mudar a tática. Eles podem estar se movendo agora por sua proteção, mas entenda o custo real dessa ação. Eles estão sacrificando o conforto das mentiras que contavam sobre você. Eles estão sendo obrigados a confrontar o espelho que você se tornou, refletindo não apenas o erro deles, mas a verdade mais profunda sobre quem eles realmente são. A pergunta crucial não é se eles vão te proteger, mas sim o que acontece quando essa proteção compulsória falhar em silenciar o único inimigo que eles nunca conseguiram prender: a própria consciência. Pense bem no que o subtítulo diz. O que você lembra é o que realmente tira o sono de quem te subestimou. Eles contavam com o seu fracasso, com o seu trauma te deixando confuso, ou que o tempo apagaria os erros e as mentiras deles. Mas você não apagou nada. Você se curou com uma clareza que transformou sua memória na prova que eles não esperavam. Você não precisou gritar nem fazer acusações dramáticas. Bastou sobreviver e manter o registro interno intacto. Cada detalhe que você guarda, cada inconsistência que você notou, tudo isso é a evidência silenciosa que expõe o jogo que tentaram construir ao seu redor. É por isso que você se tornou imprevisível para eles. Pessoas em posições de autoridade estão acostumadas a controlar situações usando a pressão ou o medo. Mas em você, essas ferramentas simplesmente não funcionam mais. Você já enfrentou tempestades emocionais e psicológicas muito piores do que qualquer ameaça que um distintivo possa representar. Sua calma inabalável é o que os desconcerta. Você não se dobra, não se abala e não perde a voz. Você responde com verdade e age com a soberania de quem conhece o roteiro completo. E isso te coloca passos à frente de qualquer tentativa de manipulação que eles tentarem. Eles temem o que você lembra hoje, mas o que os aterroriza de verdade é o que a sua verdade fará quando ela não precisar mais de você para ser contada. Quando a realidade que você carrega se tornar tão sólida que começará a reescrever o mundo ao seu redor sem pedir licença a ninguém. Se a sua memória já é um peso insuportável para eles, o que acontecerá quando a sua paz interior começar a desmantelar as próprias fundações das mentiras que eles construíram para se proteger? A resposta está em como a luz sempre derrota a sombra, mesmo que a sombra seja grande e use uniforme. O silêncio era a arma favorita daqueles que tentaram te manter pequeno e sob controle, esperando que você desistisse. Mas preste atenção, você não precisou de um exército de advogados caros. O verdadeiro advogado inesperado quebrou esse muro de silêncio, e ele é a sua própria verdade inegável. Sua vida, sua integridade e o fato de você ter sobrevivido ao que era para te destruir se tornaram a prova irrefutável. Você virou o jogo porque se recusou a ser a vítima quieta que eles esperavam. E essa revelação soberana está fazendo os culpados suarem frio. Você não precisa gritar para que sua voz seja ouvida. A sua calma inabalável, que eles tentaram confundir com fraqueza, é o que realmente os aterroriza. Eles estão nervosos porque, de repente, o foco saiu de você e caiu exatamente sobre eles, expondo a confusão que tentaram esconder nas sombras. Você está assistindo a autoridade deles desmoronar, pois ela não funciona em quem já enfrentou batalhas mais profundas e internas. Você não está lutando contra o sistema. Você está apenas sendo autêntico, e isso é o suficiente para reescrever todas as regras do poder. A verdade já está sentada no banco do júri, e não há recurso para quem tentou te enterrar sob mentiras.
Eles pensaram que estavam lidando com um caso, mas se depararam com uma força da natureza. No entanto, entender a virada de jogo é só a primeira parte desta jornada. A ironia que os consome é que, enquanto eles se preocupam com o que você sabe, a pressão real está em desvendar a razão pela qual você se tornou tão indestrutível em primeiro lugar. Qual é essa essência inquebrável? Essa fundação que resistiu a tudo e que está prestes a ser totalmente revelada? Seu brilho contínuo não é um esforço. É um efeito colateral da sua cura e da sua integridade. Você não precisa confrontar ninguém para provar que estava certo. Sua evolução já fez isso. Pense nisso. A única coisa que você fez foi se alinhar com a verdade e, de repente, o silêncio que eles usavam como arma, a indiferença, o descaso, a fofoca calada, parou de funcionar. Eles contavam com você se quebrando, com você voltando para o escuro, mas você se tornou uma luz tão forte que está revelando as rachaduras no sistema que eles pensavam ser perfeito e inatingível. É por isso que as pessoas certas estão nervosas. O seu crescimento é a prova viva de que as suposições delas eram mentiras. Eles esperavam que você se encolhesse diante da autoridade, mas você respondeu com uma calma inabalável. Essa tranquilidade que você carrega não é arrogância, é a soberania de quem já enfrentou batalhas muito maiores do que qualquer coisa que um distintivo possa implicar. Eles não temem o que você fará, temem a sua consciência e o fato de que o seu sucesso está forçando a mão deles, expondo a verdade sem que você precise levantar a voz. Você se tornou o observador calmo que consegue enxergar o jogo inteiro, enquanto eles correm para consertar as peças que caíram. Seu brilho não só parou o silêncio deles, mas também começou a inverter a narrativa. Mas o que realmente está consumindo essa elite é o fato de que a sua ascensão revela uma falha estrutural, não em você, mas na própria base de como eles definem o controle. O que acontece quando o escolhido descobre que a maior arma contra a autoridade não é o ataque, mas sim uma verdade que nem sequer foi dita em voz alta? Você é a prova viva de que a verdade não pode ser enterrada. O pânico deles é a sua confirmação. O ciclo da mentira acabou porque você se tornou o espelho que revela tudo, sem precisar dizer uma palavra. Receba esta palavra profética. A sua evolução forçou a mão deles. A vitória já está selada e ninguém mais define quem você é, a não ser você. Para selar de vez essa vitória e declarar que você é a força inabalável que eles temem, faça a sua parte agora. Curta o vídeo para fortalecer esta mensagem, inscreva-se no canal para continuarmos na clareza e comente 77 para selar a sua vitória inquestionável. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com quem precisa desta verdade. Sua clareza é o nosso poder.